Vamos, Brasil! Telefone liberado. 2578-6000 está liberado. Quer fazer uma pergunta? Quer esclarecer dúvida? Quer entender um pouquinho mais de constelação familiar? Ela é terapeuta integrativa, Helena Oliveira, vai falar sobre a constelação para a gente, explicando que constelação familiar é uma modalidade de terapia alternativa que busca identificar a causa e os problemas e os conflitos internos, né, das pessoas, não é isso, cara? É isso A partir mesmo. de grupo, que os participantes interpretam e representam o histórico familiar do paciente. A prática não tem comprovação científica, né? Mas todo mundo que faz diz que muda a vida. Verdade, Nani. A constelação familiar sistêmica, ela é um tratamento terapêutico, Sim. onde nós conseguimos visualizar, dentro da perspectiva do problema que a pessoa traz, o que ela está vivendo naquele momento na vida dela. Então, por exemplo, você tem um relacionamento amoroso onde você sofre abuso emocional, verbal, às vezes físico. E você se questiona, por que que isso acontece comigo? Ou, pior ainda, Nani, por que que eu não consigo sair dessa realidade? Por que que eu aceito essa dor? Porque eu aceito ser humilhada, ser maltratada. Então, a constelação, ela nos traz o relacionamento, muitas vezes, do pai e da mãe, que era um relacionamento problemático na infância dessa pessoa, que ela não teve um modelo exemplar conjugal. Você acha que se repete a história? E isso afeta totalmente a vida dela no depois, na vida adulta. Então, às vezes ela passa por vários processos, às vezes casa uma, duas vezes e não consegue permanecer na relação, numa relação saudável. Então, a constelação, a pessoa, quando ela vem com esse problema, eu faço ela voltar lá na infância dela, tá? Onde a gente vai conseguir trazer informações do que aconteceu no passado, fazer com que essa pessoa ela olhe para essa dor desses pais, só que sem julgamento. Ela olha com um olhar um pouco de fora, externo. Exatamente. Ela vê a situação lá dentro. Exatamente. Porque o que acontece, Nani? Nós temos uma tendência que é normal do ser humano. Nós temos uma tendência a cair no julgamento. Só que, quando eu caio no julgamento de pai e mãe, em primeiro lugar, difícil, eu não honro esse pai e essa mãe. Por quê? Porque eu vim depois. Então, existe uma história ali que precisa ser respeitada. Não cabe a mim, como filho, julgar o que aconteceu naquele relacionamento que as coisas desandaram ali em algum momento. Então, o que acontece? Eu acabo honrando esse pai e essa mãe como se eu fosse culpada por aquele relacionamento estar fadado ao fracasso. Você carrega essa culpa, né? Eu carrego a culpa como filho. Então, eu não consigo ser feliz, porque se eu for feliz, eu estou desonrando essa relação desse pai e dessa mãe. Carol, tem um vídeo só para as pessoas que estão em casa entenderem um pouquinho como que é esse trabalho maravilhoso que é a terapia integrativa, gente. Olha só. Se vê a família como um todo, como um processo sistêmico. Por exemplo, assim, eu faço parte do meu sistema familiar, pai e mãe, os meus avós, meus bisavós, trisavós, tataravós e assim vai indo, né? E eu posso ter herdado inconscientemente
comportamentos e crenças que me limitam para ir mais além. Bom, dentro do seu trabalho, você acha que funciona mais, que de repente, para as pessoas traz mais resultado, quanto a gente coloca outras pessoas representando aqueles membros da família, ou é a mesma coisa com os bonecos? Tanto faz, Dani. Eu já vi sempre assim com outras pessoas. Sim, tem pessoas que preferem o presencial e tem pessoas que vão preferir o boneco. Por quê? Qual é a diferença? A diferença é que os bonecos, às vezes a pessoa ela fica mais à vontade. Ela desbloqueia. Então, se ela tem um fato, por exemplo, eu fui abusada sexualmente pelo meu pai quando eu era criança. Isso é profundo. Isso é uma questão, é uma dor muito grande. Então, para eu expor isso em público para outras pessoas, às vezes a pessoa ela não consegue fazer essa exposição. Então, os bonequinhos, eles entram como uma ferramenta muito útil nesses casos. Claro que o presencial, você tem uma visão ali mais, como que eu posso dizer, mais aproximada do sentimento daqueles familiares, daquela família. Por que eu falo isso? Os sentimentos, exatamente, a gente vai entrar nisso, Nani. Desconhecidamente, o Bert Hellinger ele já falava isso, que ele não conseguia explicar de uma maneira racional o porquê que as pessoas, quando elas representam no campo esses membros familiares, elas sentem o que essas pessoas estão sentindo. Seja um sentimento de desprezo, de rejeição, de abandono, agressividade, seja qualquer tipo de sentimento que ela traga naquele momento. Carol, toda vez que o telefone tocar, alguém querendo falar contigo, tá? Ah, sim. Alô? Alô? Oi, com quem falo? Ângela. Oi, Ângela, bem-vinda. Pode fazer a sua pergunta. Ô, Nani, primeiramente, parabéns pelo programa e assuntos sempre relevantes, né? Obrigada. Nós brasileiros não estamos precisando desse serviço, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Sim, por favor. Eu entendi, nunca havia ouvido esse assunto, mas eu entendi. E quando a pessoa faz exatamente o oposto das coisas que ela viu e não gostou no pai ou na mãe, se tem algum problema com a pessoa, porque assim, eu sou uma mulher de 61 anos que sempre cresci, a meu pai que já faleceu, minha mãe, mas eu sempre detectei que havia um problema, alcoolismo e muita negatividade de outra parte. E eu procurei nunca beber e também sempre assim, nas piores situações, fundo do poço, no chorar, tudo faz parte, mas no outro dia eu levantava e sempre positiva. Aí eu gostaria de saber se isso é uma válvula de escape ou se é algum problema assim com a gente, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe, tá? Amém, querida. A pergunta foi, objetivamente, Nani? Por favor, perguntou, reformulando. Ela tentou entender, assim, quando eu tenho problema, por exemplo, os pais morreram muito tempo também, se ela consegue trazer as coisas também que machucaram, que magoaram. Eu observei que ela falou a questão do alcoolismo, é isso? Sim. Que o pai era alcoólatra. E a dúvida foi? Ela tentou ser diferente, então ela quer tentar entender, ela tentou ser diferente tanto do pai como da mãe. Se isso pode ajudar em alguma questão também que muda, né? Se transmuta essa situação. E quer queira ou não, por exemplo, ela tentou seguir diferente, mas está na memória dela ainda, né? Então, eu entendo o que ela falou. É como se ela tentasse se desconectar daquela memória, tá certo? Ângela, não é o melhor caminho, tá? Tá certo que você não seguiu o caminho do alcoolismo do seu pai. Então, de uma certa maneira, você não está honrando-o efetivamente.
Porque acontece, às vezes, dos filhos seguirem o mesmo caminho, seja nas drogas, ou pelo álcool, ou qualquer outra válvula de escape, de fuga, que é uma fuga sentimental. A gente tem as fugas, a gente às vezes não quer lidar com a dor, com a situação, a gente inventa inúmeras fugas, inúmeros caminhos. Mas a sua questão é, você precisa olhar, Ângela. Por que que você precisa olhar? Porque você precisa olhar com outro olhar. Não com o olhar de coitado, ai, coitado, que ele foi vítima, ou que ele foi cruel, ele foi agressivo, não. Mas um olhar de compaixão. Para isso, o que nós falamos como terapeutas para os nossos clientes que vêm constelar conosco? É preciso um sentimento, que às vezes é muito difícil a gente alcançar. Às vezes a gente acha que a gente tem, mas a gente não tem, que é a humildade. A humildade de saber e aceitar que todos erram, todos são falíveis, ninguém é perfeito, somos todos imperfeitos. E provavelmente, Ângela, seu pai, ele fez o melhor que ele pôde naquele momento por você. Então, ter esse olhar de aceitação e de humildade é o primeiro passo para essa jornada de libertação. Como que funciona assim? A função do terapeuta sistêmico é exatamente ajudar a resolver uma situação bem imparcial, né, de qualquer situação que seja, gente. Seja emocional, questões até físicas, eles resolvem tudo. Quantas sessões, como que é esse trabalho? Então, Nani, as pessoas elas têm uma ilusão que elas vão fazer uma sessão, às vezes 2 sessões, até 3 sessões, e elas vão se ver livres daquilo. Lógico, tem uma melhora. Sim. Existe a melhora. No primeiro momento que você faz, você já sente um alívio. Você fala, nossa, parece que algo saiu de mim, eu estou mais leve. Ou eu fui lá encontrar com aquela pessoa que eu tinha determinado problema, nem que eu não fale com ela, às vezes ela está longe de mim, mas eu sinto que alguma coisa apaziguou, né? Mas o tratamento em si, a metodologia em si, são 12 sessões. Sim. Essas 12 sessões, elas podem ser feitas semanalmente ou a cada 15 dias, aí fica a critério do cliente. Por que que eu falo isso? Porque tem pessoas que elas estão mais preparadas para encarar. É difícil? Tem pessoas que dizem que é muito difícil. Tem pessoas que desistem no meio do caminho. Tem pessoas que a gente, no primeiro passo, a pessoa quer que você faça, que o constelador faça tudo por ela, monte todo o trajeto da história, posicione o pai, a mãe, os irmãos, não é assim. Porque o primeiro passo é o constelado, ele está ativo. Uhum. É ele que vai lá e vai colocar essas pessoas ali no posicionamento que está na mente dele. Ah, minha mãe está olhando para mim, a minha mãe está de costas para mim, o meu pai está de costas para minha mãe. Como é que está essa situação no meu inconsciente? Então, é muito, muito importante a participação no primeiro momento do constelado. Tem que entregar mesmo. E tem pessoas que nem isso conseguem fazer. Quando acontece isso, Nani, eu não dou sequência na constelação. Não dá? Não dou, porque a pessoa não está preparada. Certo. Alô? Alô? Alô, Oi. Boa tarde. Boa tarde, com quem falo? Oi, você fala com Sheila. Bem-vinda, Sheila. Tá falando de onde? Eu falo de Niterói, Rio de Janeiro. Bem-vinda. Pode fazer a sua pergunta, querida. Olha só, para a doutora, eu queria saber, eu tenho um filho de 13 anos e ele sempre tem problemas com relação a nós pais, que somos mais velhos, porque quando eu tive ele eu tinha 44 anos e o meu marido 50. Então ele sempre questiona isso e a nossa relação é muito difícil, porque ele está sempre cobrando essa coisa de ser mais velho, que a gente está usando dele, cobrando dele os limites hoje, que hoje a gente acha que todo mundo tem muita informação para pouca formação e isso acaba deixando o sentimento de família meio complicado. Então é muito difícil. Então tem horas que eu acho que eu estou lidando com outra pessoa que de repente é um adulto, mas que está com 13 anos, que está vivendo esse conflito da adolescência.
E aí eu não sei como tirar as coisas, resolver as coisas. Acho que é como se ele viesse questionando o porquê de ter vindo tão tarde. Ele fala, por que eu não tive ele mais cedo? E eu falo que sempre ele foi um presente de Deus para mim, uma pérola que Deus me deu para eu lapidar, um diamante que eu estou lapidando, entendeu? E aí? Interessante, fazer pergunta para ela. Interessante a pergunta da Sheila. Porque é o seguinte, Sheila, no primeiro momento, você me falando isso, me vem claramente uma questão. Quando eu me sinto pertencente a um sistema familiar, eu me sinto valorizado e visto e incluído. Pela sua fala, pela maneira que você está falando, da cobrança que esse menino tem, que esse adolescente tem, ele não se sente pertencente a esse sistema familiar. Agora, como que a gente poderia visualizar o porquê disso? A gente teria que fazer uma constelação, porque eu teria que entender qual é a sua expectativa também em relação a esse filho, como aconteceu essa gravidez, qual é a expectativa do pai também em relação ao filho, que cria todo esse ambiente morfogenético que a gente fala. Por que morfogenético? Porque a gente traz informações lá de trás, às vezes dos seus antepassados, para o campo presente do aqui e agora. Então, a gente precisa ter mais informações para eu poder te dizer claramente o que está acontecendo. Mas é claro para mim, Sheila, que ele não se sente pertencendo a esse sistema familiar. E ela mesmo, por exemplo, sozinha, ela consegue fazer esse trabalho? Consegue. Essa terapia? Consegue. A pessoa ela não precisa trazer os integrantes familiares. Então, por exemplo, eu tenho um problema lá, briguei com meu ex-marido. Tenho um problema com meu ex-marido, estou na justiça e blá, blá, blá. Quer dizer, como que eu posso resolver essa questão? Eu trago, né, a questão, o conflito para o constelador, e nós vamos trabalhar com pessoas onde nós vamos desenvolver o trabalho com os bonequinhos. E quem são essas pessoas, Amada? Dentro do consultório, por exemplo, você tem as pessoas, tem os bonecos, é mais fácil. Os bonecos já estão ali. Sim. As pessoas, a gente convida, são convidados. Interessante, Nani. Todos os convidados que participam... Vamos fazer depois uma constelação também. Faz parte daquela história. Muitos relatos. Olha, eu participei, mas eu me libertei daquela questão na minha vida que eu não conseguia me libertar, e tem tudo a ver com aquele ambiente familiar. Quanto tempo dura uma sessão? Dura na média de 2 horas, 2h30 às vezes. Depende eu preciso sentir o campo coletivo, eu preciso sentir quem está sendo constelado, para eu ver até onde nós podemos ir com a constelação. Mas geralmente é 2 horas, 2h30. Onde você atende em São Paulo? Eu atendo no Jardim Paulista, nos Jardins, na Doc Lobo. Atendo numa clínica ali. Mas pode ser feito online, Qual é a tranquilamente. Clínica? Qual é a rede social? Carol, Nutrição Holística. Nutrição Holística? Eu sou nutricionista de formação. Que máximo. E quando você entrou? Quando você começou a fazer essa... Então, eu senti a necessidade de ir buscar as terapias integrativas, porque eu via que os meus pacientes, eles vinham com muitos problemas emocionais. Então, por exemplo, um paciente que não consegue perder peso. Ah, ele não consegue perder peso porque ele é sem vergonha? Porque ele gosta apenas de comer e ele gosta de comer açúcar? Não, tem uma dor ali. Tem algo ali no inconsciente dele que faz com que a comida seja um gatilho. Como é a bebida alcoólica, como as drogas, cada um vai procurar o meio de você escapar daquilo. O chocolate. O chocolate é um outro... Vicia, né? Tem tantas pessoas que são viciadas. É uma outra fuga também. Sim. Tudo que pede o equilíbrio, gente, que está sendo danoso para você, existe uma origem. E essa origem, ela está dentro de você. Existe uma dor ali que precisa ser investigada. Aí cabe ao terapeuta fazer isso. A importância de honrar o pai e mãe. E os filhos hoje também, né? Tá uma geração difícil. Tá muito difícil. Essa geração nova,
A nossa muito geração difícil. sabe o que era isso, né? É. Mas essa geração nova, parece que eles disputam, parece que eles brigam o tempo todo. Mas tem gente na linha, depois você me responde. Tá bom. Alô? Oi, Nani, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? Você fala com a Sandra. Tá falando de onde, Sandrinha? Fala aqui de Osasco, São Paulo. Bem-vinda, amada. Pode fazer sua pergunta. Eu tô achando muito interessante, né? Você está falando com a doutora, né? E eu tenho 44 anos e assim, né? Eu vou fazer um tratamento agora para engravidar. Eu também, essa mãezinha que relatou, que está passando com o filho, aí eu fiquei curiosa, né, de estar sabendo se esse tratamento que eu vou fazer para engravidar, se me ajudaria. Vai ser seu primeiro filho? Sua primeira gravidez? E primeira gravidez. É Sandra? Sandra. É o primeiro filho. É o primeiro filho. Sim, a constelação vai te ajudar muito nisso. Porque você pode estar carregando, Sandra, vários bloqueios no seu inconsciente e muita expectativa também em relação a essa criança. Então, a constelação ela vai te mostrar onde que estão esses pilares, para você se entender. E, às vezes, você se entendendo de algo ali que tá te bloqueando para essa gravidez, de repente, não vir, você vai desbloquear e você vai conseguir engravidar. De uma forma tão natural que você nem imagina. Que, às vezes, isso se tornou um peso para você. Mas quando... Uma cobrança, né? Entende? Então, quando eu trago isso no meu campo familiar e eu olho para esse sistema e, de repente, você está honrando uma dor ali de alguém também, tá? Aí tem que entender como que a constelação vai desenvolver nesse sentido. Mas você se libertando disso como se isso fosse uma obrigação, eu tenho que engravidar, eu estou com 44 anos, né? Eu já sou uma mulher com uma idade um pouco mais avançada. Você vai ver que as coisas vão fluir na sua vida de uma maneira muito mais leve. E essa gravidez pode acontecer de uma maneira Mais tranquila. bem mais tranquila, exatamente. Esse é o problema também, né? Que a outra disse, né? Teve o filho mais tarde, mais velho, o filho cobra isso. Por que ele não veio antes? É difícil entender também. E me fala da geração, Exatamente, então. por isso que tem que ser feita a constelação, entende, Nani? Porque... Me fala da geração, da pergunta que eu te fiz antes. Tá muito complicado essa geração nova. Meu Deus, honrar pai e mãe hoje em dia deve ser um milagre. É verdade. Por que está tão difícil? Porque a família hoje, no sistema, a gente está falando da sociedade em si, né? Dos valores e princípios sociais que nós estamos vivendo hoje. Isso não é Brasil, a gente está falando do mundo inteiro. Infelizmente, existe um projeto para destruir a família. A gente está vendo isso acontecer. Então, assim, o pai não respeita mais a esposa não respeita mais esse pai. Tudo isso tem uma consequência também na educação desses filhos. Então, a consciência começa por esse pai essa mãe. E por essa mãe, exatamente. Alô? Alô? Com quem falo? Viviane. Oi, Vivi, tá falando de onde? Estou falando do Jabaquara, São Paulo. Bem-vinda, amada. Pode fazer a sua pergunta. Nani, estou adorando o programa. Assisto você todas as tardes. Obrigada. Você é maravilhosa. Também estou gostando muito do assunto da doutora. E Obrigada. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu tenho 33 anos. Estou casada há 9 anos. Tenho 2 filhos. Eu parei de trabalhar fora para poder me dedicar à família. Sou psicanalista, meu marido trabalha na área dele, enfim, e eu tive a oportunidade, né, a chance, porque eu acho que é um privilégio como mãe, poder acompanhar os meus filhos, não deixar o meu filho no período integral, no colégio. E de lá para cá, eu coloquei o DIU e engordei muito, Nani. E eu gostaria de saber se eu fizer uma constelação, eu nunca fiz, estou curiosa no assunto. Tá certo. Se eu fizer essa constelação,
aparece mais ou menos uma causa, porque eu me exercito, como bem, me alimento bem. Vamos lá que nós temos realmente 3 não minutos para entendem. finalizar o programa. Ó, eu vou deixar até o contato dela, ela vai resumir para você. Mas a primeira coisa que você tem que perguntar, você está feliz? Né? Já é uma primeira pergunta. Diga, maravilhosa. Viviane, você está carregando muito peso aí, viu, nessa vida toda. Só pelas tuas palavras, a gente sente que tem um peso aí, mulher. E você não precisa carregar nada, na verdade. Nada disso que você está carregando. Então, assim, tudo na vida são escolhas. Se eu escolhi ser uma mãe dedicada aos meus filhos, parabéns. Hoje em dia é raro. Né? Você é uma mãe privilegiada também. Mas se você sente que está no momento de você também se libertar e, de repente, voltar para o mercado de trabalho ou se renovar, faça. Faça com amor, faça com cuidado, faça com dedicação. E faça, em primeiro lugar, Viviane, faça por respeito a você. E não por ninguém. Não porque alguém está te falando para você fazer isso. Mas por você, por amor a você. Então, assim, resgatar esse amor próprio. A constelação fala muito sobre isso também. Sobre o resgate da autoestima e do amor próprio, que hoje em dia nós estamos vendo que isso está faltando muito na sociedade e as pessoas também estão inventando muitas fugas para essa falta de se amar. E o que é esse amor? Tem isso também. Tem o significado desse amor. Como que a gente dá esse significado? A constelação ela também ajuda você a enxergar qual é o fato em si real e qual é esse significado. Maravilhosa, quais são as redes sociais, onde nós podemos encontrar você, telefone? Carol Nutrição Holística no Instagram. E o meu telefone é 011 97484 3942. Carol, você pode fazer sozinha também, né? Por exemplo, se eu estou com um problema familiar, né? Mas eu quero tentar resolver pelo menos por mim. Você pode ir sozinha fazer a constelação, mesmo com os bonecos ou com pessoas. A pessoa escolhe o melhor jeito que ela quer fazer. Eu quero fazer online, Carol. Tem como fazer online? Tranquilamente. Não precisa ser presente. Presencial. Porque a gente sabe que as pontes de energia, de comunicação entre o universo todo, ela não tem parede. Isso é uma ilusão da cabeça do ser humano. Então, a gente acessa esse coletivo onde precisar ser acessado. Então, não existe barreira. Então, a gente pode fazer online tranquilamente. O resultado é ótimo também. Está só num lugar tranquilo, né? Você precisa estar num lugar tranquilo. Sozinha. Sozinho, lógico, porque a tua vida, são suas dores, é a sua história. Eu preciso te respeitar em relação a isso. Eu preciso respeitar essa família, respeitar o que você está me trazendo. Isso também é um olhar que o constelador precisa ter para o constelado, Nani. Porque o constelador que não tem a sensibilidade e a humildade de estar no lugar do outro e sentir a compaixão pelo outro, essa constelação também, ela não frutifica. Não frutifica. Maravilhosa. Obrigada, viu? Gratidão. Nani, muito obrigada. Volta mais vezes? Com certeza. Achei que foi tão interessante, tão maravilhoso o assunto, né? A gente voltar e ajudar. Da próxima vez eu trago os bonequinhos. Vamos trazer os bonecos pra gente explicando? Vamos, que daí a gente faz aí, né, uma dinâmica para o pessoal entendendo, né? Entender melhor o que a gente está falando. Mas que maravilha que a gente consegue sozinha também tentar ajudar uma família, né? Claro. E você é o principal. A primeira pessoa a ser ajudada é você. A partir do momento que você procura, você estando forte, fortalecida, é muito mais fácil tentar resolver o problema, né? Principalmente familiar. Gratidão, maravilhosa. Obrigada, Nani. Obrigada. Fica comigo. Tô indo embora, gente. O programa chegou ao fim. Ah, que coisa boa. Que você tenha uma semana maravilhosa. Coisa boa, porque chegou ao fim um programa maravilhoso, com convidados hoje, nota 10, tá? Então, obrigado pelo carinho. Uma semana abençoada para todos vocês. Beijo no coração e, ó, 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz, muita luz para todo mundo. Tchau.